RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande Movimento, chegando até você e no ponto que você estiver aqui do nosso estado, hein? Estamos em 27 municípios, além aqui da capital gaúcha, e também chegamos não só pela sua telinha e nos canais 24 e 524, mas também em qualquer rede social. Nós estamos presentes, estamos ao vivo também, ali na RDC TV Digital, no Facebook e também no nosso site. Você também pode entrar lá no YouTube depois e pegar a íntegra de todos os programas e ainda entrar em contato pelo nosso Twitter, colocando o teu recado do lado da hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Tem ainda o nosso canal no WhatsApp. Manda aí um WhatsApp pra gente aí no número que vai aparecer aí na sua tela. Manda a tua pergunta sobre os assuntos que a gente trata aqui, a tua sugestão, a tua opinião e também nos conta como é que está o tempo aí na tua cidade e ainda alguma novidade que esteja acontecendo aí que você queira nos contar, a gente traz imediatamente aqui para os nossos convidados e para você que está aí conosco. Antes da gente saber a previsão do tempo, vamos falar dos nossos assuntos de hoje. Hoje o nosso assunto aqui é novamente violência contra a mulher, mas vamos falar diretamente hoje com a capitã que comanda ali aqui em Porto Alegre, a Patrulha Maria da Penha, que faz esse trabalho aí há tantos anos no combate à violência contra a mulher. Então nós vamos conversar diretamente com a capitã que já está aqui no estúdio conosco. Também vamos falar com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal sobre os trabalhos e as operações que eles realizam já nessa época do ano. Agora no Natal também já temos mais uma operação, então vamos conversar com eles também. Vai enviando a tua dúvida e fica atento também para as últimas notícias dessa manhã. A gente começa movimentando a redação com a Fernanda para saber, antes das notícias, do tempo, Fernanda. Hoje está um pouquinho mais ameno, não está aquele calorão terrível que o pessoal estava reclamando, aí está um pouquinho melhor. E a gente teve um pouquinho de chuva também em alguns locais. Como é que deve ficar hoje? Chove, não chove, aumenta a temperatura? Muito bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que acompanham o Rio Grande Movimento. Hoje a temperatura está mais amena, mas segue alta. Agora marca em Porto Alegre 27 graus. O calorão deve permanecer em todo o estado e tem alerta de temporal. Claro, depois de todas essas temperaturas elevadas da semana, vem a chuva, como nós já tínhamos falado aqui no Rio Grande Movimento, e o alerta de temporal, principalmente na região da fronteira, na região central e na região metropolitana de Porto Alegre. As áreas mais afetadas vão ser, então, a região central e a região metropolitana de Porto Alegre. Para amanhã, uma frente fria se aproxima aqui do Rio Grande do Sul e seguem os riscos de temporais acompanhados de granizo. Os ventos devem ficar também na faixa dos 70 km por hora e o tempo deve ficar fechado com nebulosidade na maioria do estado. Vamos acompanhar agora a previsão para as outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, a mínima é de 21 e a máxima é de 28 graus, com previsão de chuva para hoje à tarde. Em Erechim, a mínima é de 19 e a máxima é de 30 graus, também com previsão de chuva ainda hoje. Em Bento Gonçalves, mínima de 17 e máxima de 30 graus. E em Rio Grande, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Cruz Alta, mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 33 ainda hoje à tarde. Então é isso, o calorão permanece, mas tem um alerta e os riscos de temporais e ventos muito fortes. Nós estamos com a semana inteira, com temperaturas muito elevadas, então a chuva já era prevista, deve chegar hoje à tarde e amanhã o tempo deve ficar um pouquinho mais fechado, Lilian, no final de semana. Então amanhã a gente fala nessa sexta-feira como vai ficar. Tá certo, Fernando. Daqui a pouquinho a gente fala contigo de novo para saber o que a gente tem de notícias nessa manhã de quinta-feira. E antes, um recado para você. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. A gente vai para um rápido intervalo, não esquece de ir entrando em comunicação com a gente, Entra em contato, mandando o teu vídeo, falando do tempo aí na tua cidade, como é que tá, nos mostrando aí, manda pelo WhatsApp, ou então deixa aí as tuas perguntas, porque o nosso assunto daqui a pouco é violência contra a mulher, as ocorrências, diretamente com a Patrulha Maria da Penha. Não sai daí que a gente já volta.
Voltamos com o Rio Grande em Movimento desta quinta-feira. Você fica ligado aí nas nossas redes sociais, estamos ao vivo ali no Facebook. Deixa o teu recado, a tua dúvida, o assunto daqui a pouco é Patrulha Maria da Penha, na violência contra a mulher, no combate à violência contra a mulher. Deixa aí a tua dúvida, as tuas perguntas a gente traz aqui daqui a pouquinho imediatamente para a nossa entrevistada. Antes, vamos movimentar a redação lá com a Fernanda, as últimas notícias. Fernanda. Então, o governador eleito Eduardo Leite teve ontem a primeira reunião oficial com o futuro presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A principal pauta foi a crise fiscal do Estado. Também estiveram presentes Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil e deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, o futuro procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha, e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda ontem, Eduardo Leite, acompanhado pela senadora Ana Amélia Lemos, foi ao Supremo Tribunal Federal e se reuniu com o ministro Marco Aurélio Mello também para tratar do regime de recuperação fiscal. Nós ficamos então no aguardo, de como vai se finalizar a questão do regime aqui do Rio Grande do Sul para o próximo ano. E a capital receberá mais de 3 milhões para a área da saúde. A verba será dividida entre a Secretaria Municipal de Saúde e 3 instituições. A Prefeitura de Porto Alegre e a senadora Ana Amélia Lemos anunciam hoje o recurso de mais de 3 milhões a serem aplicados na área da saúde da capital gaúcha. A verba é proveniente das emendas parlamentares da senadora e será dividida entre 1 milhão para a Secretaria Municipal de Saúde e 1.700.000 para 3 instituições: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a Associação Hospitalar Vila Nova e a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, Lilian. Tá certo, Fernanda. Daqui a pouquinho a gente te aciona com mais informações. E agora o nosso assunto é Patrulha Maria da Penha. Você sabe exatamente como ela funciona? A gente já sabe que ela é bastante conhecida aqui, atuante já há alguns anos, mas muitas mulheres ainda têm dúvidas de como acionar essa patrulha que é tão importante no combate à violência contra a mulher. Estou recebendo aqui a comandante da Patrulha Maria da Penha aqui de Porto Alegre, a capitã Isabelle Moritz Evers. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, a gente teve o início da Patrulha Maria da Penha cerca de 6 anos depois aí da lei, né? A lei, a gente falou aqui no programa, completou em agosto 12 anos, né? E a patrulha surgiu aí há cerca de 6 anos como uma grande medida, né? Sim. Sim, ela iniciou em outubro de 2012, né? Um projeto de Estado, não de governo, projeto inovador. Nenhuma outra polícia militar do Brasil tem Maria da Penha, né? Agora, que eles estão copiando, né? Alguns anos anteriores, eles estão vindo procurar como é que funciona a Patrulha Maria da Penha, né? Que é a fiscalização das medidas protetivas de urgência já deferidas pelo Poder Judiciário. Então, eles vão à casa da vítima de violência doméstica familiar, preferencialmente uma policial feminina e um masculino. É o sentar, é o conversar. Com isso, detecta-se problemas ou não, né? E situações de vulnerabilidade, que é o caso dela quase poder, daqui a pouco, ocorrer uma morte, né? Ou uma lesão corporal grave, né? É feita uma certidão de vulnerabilidade que encaminhamos com urgência para o Poder Judiciário para uma possível prisão preventiva do agressor. Perfeito. Vamos explicar, então, exatamente como é que as mulheres podem acionar, em quais casos exatamente, para não deixar nenhuma dúvida. Quais casos acionar a Patrulha Maria da Penha? Não, assim, é através da medida protetiva de urgência que ela pode solicitar na delegacia ou no Ministério Público. Através disso, com o deferimento do juiz, na lei está em torno de 48 horas, a gente atua na fiscalização das medidas protetivas, né? Indo na sua residência, é uma viatura ostensiva com o logotipo da Patrulha Maria da Penha, né? Por isso que é a prevenção pós-delito, né? Para evitar possíveis crimes mais graves, de uma lesão corporal grave ou de um feminicídio, para que não ocorra.
E sempre chegando de surpresa, né? De surpresa, não, são horários e dias alternados, não marcamos o horário com as vítimas, até porque para a gente saber realmente o que está acontecendo. Aquela é a viatura, então? Isso, essa é a viatura ostensiva, cor lilás, o logotipo. E não funciona 24 horas, né, a patrulha? Não, ela não funciona 24 horas. É a fiscalização, as visitas periódicas da medida protetiva de urgência. Situação de ocorrência mesmo, que precisa atuação da Brigada Militar, é através do acionamento do 190. Pois é, o número de feminicídios que a gente vai falar daqui a pouco impressiona, né? E a gente percebe que há esse aumento mesmo com essa dificuldade que ainda há de denunciar, né? Que ainda existe essa barreira. Mas tem esse dado aí desse ano que de cada 10 vítimas de feminicídio aqui no estado, 4 solicitaram proteção. Então, 40% das vítimas, desde 2015, elas solicitaram essa medida protetiva que tu citaste, né, com base na Lei Maria da Penha. Exatamente, é um número baixo, né? Até eu gostaria de esclarecer que esses 4 feminicídios que tiveram nesses últimos 4 dias, Canela, Cachoeirinha, Porto Alegre, São Nicolau, essas vítimas não estavam sendo atendidas pela Patrulha Maria da Penha e não tinham sido solicitadas medidas protetivas de urgência. Pois né? Então. Infelizmente, né? É uma pena, por isso que é importante elas saberem, lerem a Lei Maria da Penha, tem uma rede de proteção, porque a Patrulha Maria da Penha não é um fim em si mesma, ela tem uma rede de atendimento, inclusive com ONGs, né? Tem os CRAS, os CRES da Prefeitura, tudo para ajudar e atendimento biopsicossocial, se necessário. Pois a gente tem aí em quase 3 anos mais de 250 mulheres mortas com motivação de gênero aqui no estado, e isso o número aí até há 2 meses atrás. A gente já tem uma atualização desse número, capitão? Que números vocês têm de feminicídio? Neste ano, 86 feminicídios. Né? 3 a mais do que teve o ano passado, que foram 83 em 2017. E dessas aí, poucas solicitaram proteção, né? Exatamente. E eu gostaria de ressaltar os dados que a gente tem, né, deste ano, né, de vítimas atendidas. Nós temos um total de 16.513 vítimas atendidas e de visitas realizadas pela Patrulha Maria da Penha, 21.638 em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos 37 patrulhas ao total no Rio Grande do Sul. Certo. Bom, então esses municípios que tiveram as ocorrências aí nos últimos dias, todos eles têm a atuação da patrulha. Sim. Infelizmente, vocês não têm informação se elas não solicitaram ou não tinham esse conhecimento, ou elas foram impedidas, não se sabe. Não tem esse dado, mas o dado que eu tenho é que elas não solicitaram a medida protetiva de urgência, infelizmente. Tá certo. A Fernanda está chamando lá na redação que ela tem uma pergunta também, a Fernanda, que conhece muitos casos, né, de mulheres que sofreram violência, muitos casos de violência, né, Fernanda? É isso, né? Se tornou, infelizmente, comum, e no jornalismo a gente faz várias matérias, né, relacionadas à violência contra a mulher e ao trabalho da Brigada Militar, que é muito bacana. Eu tenho uma dúvida em relação às mães que têm os filhos menores e nas situações em que os filhos também são agredidos, são ameaçados. Como a mãe deve reagir? A Lei Maria da Penha, ela também protege essas crianças? Como a mãe deve agir nessas situações? A Lei Maria da Penha também protege os filhos, né? Tios, tias, todos ascendentes e descendentes, se ela solicitar na medida protetiva de urgência, né? Porque tem situações dessas ocorrências que envolvem testemunhas, que são os familiares, os próprios familiares, né? Ela abrange também, né? Porque essa violência, ela transcende, né? Ela acaba prejudicando toda a família. Pois é, então a gente ressalta aí, né? Fica esse grande alerta para as mulheres se informarem o quanto puderem, né, o quanto mais puderem se informar sobre isso e sempre solicitarem a medida protetiva, tanto quanto possível, porque muitas ainda tiveram negado na justiça, né? Tem alguns casos também, segundo esse levantamento aqui, da Lei de Acesso à Informação, né? Mas não é a maioria, poucos, né? Não é a maioria. Bom, e também chama atenção o pouco tempo que são contabilizados esses números, né?
Só depois que entrou em vigor, muitos anos depois que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que começaram a ser contabilizados feminicídios, né? Faz pouco tempo, 2, 3 anos apenas, que a gente tem esse crime tipificado. Sim, é por causa da alteração do Código Penal, né? Que foi uma alteração recente de feminicídio, inclusive aumentando a pena, né? No caso de ser gênero, né? A vítima mulher. Né? E deixar claro que não é somente a lesão corporal, que muita gente associa só a lesão corporal, deixa marcas, né? É a violência sexual, é a violência psicológica, é a violência patrimonial, porque também destruir um objeto do seu trabalho é uma forma de violência. Né? Então, para as mulheres não subestimarem essa violência, achando que isso vai parar. Se o homem começa de uma maneira, pode, sim, infelizmente, chegar a um feminicídio. Né? Então, que ela procure a tutela do Estado. A lei está aí para protegê-la. Perfeito. Antes de eu chamar a Fernanda ali na redação, só mais uma pergunta. A gente sabe da importância da patrulha, né? Mas a gente sabe que é um conjunto todo, né? Sim. Não dá para dizer que não pode funcionar como um escudo, né? A patrulha. É um conjunto de medidas. Exatamente. Tem uma rede de atendimento. A patrulha não consegue funcionar somente ela. Né? Todo um conjunto em Porto Alegre tem uma rede de atendimento muito boa, né? Não somente a Polícia Civil, a Brigada Militar, tem a SUSEP com o projeto Mete a Colher, que é uma reeducação dos agressores, também muito importante, né? Os projetos CRAS, CRES, Prefeitura, Governo do Estado, ONGs, Defensoria Pública, no atendimento jurídico, biopsicossocial, né? E as casas-abrigos, né? Porque muitas também precisam, às vezes, sair da sua cidade, né? E vão junto com dependentes, né? Tem também esse serviço oferecido. Certo. E tem a Delegacia da Mulher junto, né? Que contabiliza em muitas prisões. Exatamente. Preventivas. Funciona 24 horas para a importância, então, desse registro, né? Perfeito. Fernanda, tem uma pergunta aí na redação. Isso, em cima desse questionamento dos filhos, que nós falamos agora há pouco, chegou uma pergunta para a gente em relação aos outros familiares. Uma das nossas telespectadoras disse que tem a medida protetiva porque ela estava com a família ameaçada, os pais. Isso também entra na medida, capitã? Se ela solicitar ao juiz, tudo vai depender do pedido que ela for fazer na medida protetiva. Se ela solicitar e o juiz deferir, vai ser protegido também. O segredo é esse, né? Isso. Solicitar, Exatamente. que aí a gente tem essa garantia, né? Também dentro dessa rede aí de trabalho, também há muitas dúvidas das mulheres em relação à denúncia. E ainda é uma barreira muito grande, né? Infelizmente, elas têm muito medo. Eu, inclusive, conheço 2 mulheres, né? Que elas já passaram mais de uma vez por casos de violência, e em nenhum dos casos elas conseguiram chegar até lá, sempre impedidas, né, pelo agressor de alguma forma e sempre com algum bem que poderia ser confiscado ou também por medo de algum familiar ser prejudicado. Sim, isso é uma evolução da lei e da rede de atendimento do Rio Grande do Sul, né, Secretaria de Segurança Pública, né, porque existe realmente o medo da denúncia, né, mas isso, a rede de atendimento é uma rede de acolhimento à mulher para ela se sentir à vontade, inclusive com mais servidores públicos mulheres, porque ela consegue, né, falar mais da sua vida íntima com mulher, né, e isso nós temos o treinamento, né, cada órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública tem, né, um treinamento mais humanizado, né, ligado à violência doméstica para poder, né, tratar melhor a mulher. Né? Então, é muito importante que ela denuncie para ter a proteção do Estado. Tá. E, no caso, quando a Patrulha Maria da Penha ela chega nas casas, que é onde a violência ocorre, né, na maioria das vezes, o que ela emite ali de documentação que pode auxiliar o juiz, por exemplo, no momento da prisão desse agressor? O mais importante é a detecção de uma vulnerabilidade, que daí é expedida uma certidão de vulnerabilidade, casos graves, né, que realmente o agressor ele continua perseguindo, né, um exemplo, né, e encaminha-se ao Poder Judiciário, que isso pode surgir aí um pedido, né, de prisão preventiva e o juiz pode deferir. Perfeito. Então, auxilia como uma prova
Com certeza, com os registros, tem vários tipos de certidões, né? Mas essa é um exemplo da mais grave, né? Que a Brigada Militar fornece, e tudo isso o judiciário toma conhecimento. Certo. E nas visitas ali, vocês também prestam atendimento psicológico às vítimas? É um apoio generalizado, assim? Isso também acontece ou não? Atendimento psicológico, assim, não, aí teria que ter um trabalho com psicólogos, né? Mas a gente encaminha, né? Sugere um encaminhamento para os centros de atendimentos psicológicos estaduais e municipais, né? Em casos mais delicados, assim, deve acontecer também, Sempre né? é importante ter o acompanhamento, porque envolve toda uma questão da família, né? Normalmente a maioria tem de 2 a 3 filhos, né? Certo. Com E vocês também retornam aos mesmos locais, né? Fazem visitas regularmente? Regular. Tem um padrão, né, de visitas, né? É um calendário de atividades dessas visitas, né? Que dependendo do caso, quando a vítima precisa de um maior atendimento, é visitada mais vezes. Outras, detectando que não precisa, né, não é visitada tantas vezes assim, conforme, né, a prioridade do caso. Perfeito. Eu queria lembrar também do pioneirismo do Rio Grande do Sul, né? Porque foi o pioneiro na criação da patrulha e foi seguido depois por vários estados. Outros estados. Até eu tenho uns dados aqui, nós temos em outros estados, né, que vieram nos visitar, acompanhar e copiar para os modelos deles, né, que é o Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe. Imagina. Que orgulho, né? Que bom saber que o Rio Grande do Sul serve como exemplo nessa grande iniciativa, né? Muito, muito legal saber. E vocês têm uma rede integrada, assim, como é que funciona para levantamento, enfim, da patrulha em todos esses estados onde ela funciona ou não? Sim, tem. No nosso comando, né, o comando geral tem o controle, né, de todas essas 37 patrulhas que funcionam no estado. Perfeito. Fernanda, temos mais uma pergunta. Fernanda aí na redação. Isso, em época de rede social, né, as pessoas estão acostumadas a expor tudo na internet, no Facebook principalmente. Depois da medida protetiva, a mulher que expõe a situação ali na rede social, ela perde o direito da protetiva? Como funciona nesses casos? Quando ela expõe... Quando ela expõe a situação na rede social, se ela poderia perder a medida protetiva ou não? Não vi previsão nesses casos, né? É o ideal que não exponha, né? As redes sociais hoje são monitoradas por muita gente aí, é complicado, né? O ideal é ela ter sua vida, né, mantida com privacidade. Mais preservada, Mais né? preservada, sim. Perfeito. E agora vocês têm alguma novidade para 2019 ou quer dar algum recado aí para as mulheres que estão nos assistindo em relação ao trabalho da patrulha? A grande novidade é esse número, né, que nós temos aí já de 37 patrulhas em todo o estado do Rio Grande do Sul atuando, né, na prevenção pós-delito. O recado que eu sempre digo para as mulheres, né, quando a gente dá também, principalmente as palestras junto às comunidades, né, que elas se inteirem do assunto, que elas vão atrás, tem muita informação sobre isso, leiam a Lei Maria da Penha, frequentem a rede de atendimento, procurem se atualizar, né, porque o Estado está aí para protegê-las. Maravilha. Muito obrigada. E também o telefone, tem algum site, telefone também para divulgar? Site para nós temos o acompanhamento do 180, do fone 180, né, que é 24 horas, qualquer denúncia que ela queira fazer ou aconselhamento, né, esse número funciona 24 horas na Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns para o trabalho da patrulha em tantos municípios e principalmente aqui em Porto Alegre, onde tu atua. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, eu que agradeço. Você que tem algum recado, aproveita, manda aí na nossa live do Facebook, que ainda dá tempo da gente responder ainda relacionado a esse assunto e ao longo do programa também. Vai deixando aí o teu recado ou no nosso WhatsApp. Vou lá para a redação novamente, Fernanda. Muito legal aí o trabalho, né, da Brigada Militar em todo o estado. Como tu mesmo falou, nós somos referência, né, nesse trabalho da Brigada Militar e da Patrulha Maria da Penha, que as mulheres se sigam livres aí, né? Homens e mulheres, ninguém deve se submeter a nenhum tipo de violência.
E hoje pela manhã, nossa repórter Manuela Veiga conferiu a feira orgânica que acontece aqui em Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha? Você sabia que 70% dos alimentos que nós, brasileiros, consumimos todos os dias são de origem de produção da agricultura familiar? Pois é, aqui no Rio Grande do Sul são mais de 300 mil pessoas que trabalham diretamente nesse segmento. E para justamente mostrar esse trabalho e expor tudo isso aqui na região urbana, acontece em Porto Alegre a primeira feira de agricultura familiar e também de artesanato, que é a AgriFam. Tudo isso está sendo mostrado aqui no centro da capital, bem em frente ao mercado público, e a programação toda segue até esta sexta-feira. São mais de 80 expositores, a entrada é franca, então vale a pena conferir. E é claro que a reportagem completa sobre esse assunto você confere a partir das 10 horas da noite, aqui na programação da sua RDC TV, no Jornal da RDC. É isso aí, então, as informações completas no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Já voltamos, Lilian. É isso aí. A gente aqui também volta daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo. Vai deixando aí a tua pergunta, a tua dúvida na nossa live do Facebook, em todas as redes sociais. E fica ligado, daqui a pouco mais notícias e informação para você. Rio Grande Movimento de volta. E agora chegou a hora do esporte. Deixa aí a tua pergunta, se tem dúvidas sobre a dupla Grenal ou sobre qualquer outro assunto relacionado ao esporte. Mas cuidado com as perguntas, segundo o JB, aí tem que ter cautela, né? E a gente ainda segue falando sobre movimentações na dupla Grenal. É isso, filho? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo. É verdade. Até porque a gente está prestes a um jogador muito importante na engrenagem do Grêmio nos últimos anos a deixar a arena. Estou falando do Ramiro, que tem tudo acertado já com o Corinthians. Mas quem vai nos falar mais sobre essa questão do Ramiro é o repórter Pedro Oliveira. O meio-campista Ramiro está de malas prontas para deixar o Grêmio. O seu destino é o Corinthians, time de Fábio Carille, que pediu a sua contratação. Ramiro tem 25 anos, natural de Gramado, chegou no Grêmio em 2013, onde se destacou por ser polivalente e poder atuar na lateral, como volante ou até aberto no meio-campo. Cara, estando entre os 11, acho que esse é o meu objetivo, para mim, indiferente de posição. No tricolor, Ramiro foi odiado e amado. Em 2015 e no início de 2016, viveu tempos difíceis. Sua presença no time não era compreendida pelos torcedores, mas no título da Copa do Brasil, ele foi do inferno ao céu. Entrou na vaga de Juliano e deu equilíbrio ao meio-campo gremista. Agora, Ramiro, que conquistou a Libertadores com o Grêmio, está indo para o Corinthians. Mesmo com contrato até o final de 2021 com o Grêmio, o empresário e pai do meio-campista, Gilney Benetti, afirmou que a negociação está bem encaminhada e que deve acontecer um desfecho no final de semana. Sim. Tem uma negociação que está no processo, tá andando aí, enfim, também é possível que até o final da semana nós tenhamos um desfecho aí. Todavia, o Grêmio é dono de apenas 20% do passe do atleta, porque em 2014 a diretoria negociou um percentual do meia com o agente Juliano Bertolucci. Por isso, quem decide o final da negociação é o atleta, com pouca interferência do tricolor. Ramiro chegou ontem de sua viagem em Miami, onde aproveitava as suas férias. Nas próximas horas, Juliano, Gilney, Ramiro, Corinthians e Grêmio devem discutir os detalhes final da ida de Ramirim, como é chamado pelos companheiros, para o time paulista. E é um jogador importante na engrenagem do Grêmio, foram 6 anos vestindo a camisa tricolor, ele sai praticamente de graça, não há muita compensação, o Grêmio já vendeu. Para tentar explicar um pouquinho a história, no final de 2013 existia uma dívida do Grêmio com os jogadores, 2 meses de salário atrasados. Então o que aconteceu em 2013? O Grêmio teve que vender metade do Ramiro e metade do Bressan para esse empresário, Juliano Bertolucci. Pegou a grana, 4 milhões de euros, 12 milhões de reais na época, pagou os salários atrasados. Agora, o empresário quer mudar de ares, tentar uma nova situação no Corinthians, ele tem ótimo relacionamento com o presidente do Corinthians e por isso essa negociação está acontecendo. Então, o Grêmio usou o Ramiro
deu conta do recado, vai ser liberado, vai seguir sua vida, joga por lá. 2 jogadores que também podem sair do tricolor são Léo Moura e Cícero. O presidente Romildo é muito claro, até amanhã, sexta-feira, eles têm para responder se vão ou não aceitar a proposta de renovação do tricolor. Não há muito mais o que esperar. Acontece o seguinte, o Léo Moura quer contrato até metade de 2020 e o Grêmio propôs contrato até final de 2019. E o Cícero quer um aumento salarial. O Grêmio diz que não vai aumentar a proposta, é esta a proposta. Ou eles aceitam até essa sexta-feira ou nada feito. Para fechar, o negócio do Thiago Neves, por enquanto, não tem nenhuma novidade, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais, não está completamente travada essa negociação. O Inter tem uma negociação acontecendo e é por Neilton, um jogador que pode vir parar no estádio Beira-Rio. Quem nos conta essa história é o repórter Guilherme Paz. Neilton, atacante do Vitória, que interessa ao Internacional. Surgiu no Santos, teve passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, até chegar no Vitória em 2017. Os bastidores, nossa, aqui é muito bom, mas a gente também tem que saber cobrar na hora que tem que cobrar. Aos 24 anos, Neilton tem um salário elevado para o Vitória, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e a equipe baiana quer negociar o atacante. Com interesse no meio-campista Andrigo e Léo Ortiz, que retornaram de empréstimos ao Internacional este mês, as duas diretorias negociam uma troca. O atacante, que tem contrato até maio de 2020 com o Vitória, disputou 56 partidas este ano, marcou 21 gols. Sendo um deles, o que levou à decisão da Copa do Brasil, entre Vitória e Internacional para os pênaltis, que resultou na eliminação colorada da competição. O atacante rápido, que atua pelo lado do campo, mas que pode atuar em várias funções no sistema ofensivo. Neilton é a peça de reposição para o lugar de Rossi na temporada de 2019. Um jogador bastante importante na campanha do ano passado, desse ano na realidade, né? Não acabamos 2018, mas na temporada passada, porque a temporada já passou. O fato é que o Neilton foi muito bem no Vitória, mesmo com o time caindo, pode vir. Salário alto, quase 300 mil reais. Uma questão importante aqui é que o Inter hoje vai ficar atento para um jogo na Europa. Na Espanha tem o Luiz Adriano em campo no jogo do Spartak Moscou contra o Villarreal. É o último jogo da temporada. Se o Spartak ganhar, passa a próxima fase da Liga Europa. Se for derrotado, está eliminado da competição. E o Luiz Adriano desce para Porto Alegre para passar as festas de final de ano com a família. E aqui deve conversar com a direção, diria que vai conversar com a direção colorada, tentando uma forma de conseguir uma liberação, nem que seja por empréstimo, um ano, para jogar aqui com a camisa do Inter. Ele gostaria muito disso. O Inter também quer, afinal de contas, perdeu o Leandro Damião. O salário dele é bem alto, superior a R$1 milhão, mas dá para tentar negociar. Tá certo, Lilian? Tá certo, a gente aguarda então mais novidades e amanhã o JB volta com elas aqui, com tudo sobre a dupla Grenal para você. Se você tiver perguntas para ele, envie aí nas nossas redes sociais que ele responde aqui no programa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais notícias e informações para você, não sai daí. Rio Grande em Movimento de volta, trazendo um recado para você. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. Antes da nossa entrevista aqui, quero lembrar você que a gente está ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Entra ali na nossa live, deixa a tua dúvida, porque o nosso assunto daqui a pouquinho é com a Polícia Rodoviária Federal. A gente vai trazer aqui no estúdio um representante da Polícia Rodoviária Federal que vai nos trazer todas as informações da Operação Verão, que já está iniciando. Então, se você vai pegar a estrada, tem dúvidas, coloca aí para a gente trazer que o Alessandro Castro, que sabe tudo aqui ó, de cabeça, vai trazer aqui as informações para você, já está aqui conosco. Antes, vamos lá para a redação, saber com a Fernanda o que a gente tem de notícias ainda para essa manhã. Então, um cerco montado no limite da cidade de Nova Petrópolis e Caxias do Sul na noite de quarta-feira mobilizou dezenas de policiais e uma aeronave para sobrevoo da região da ocorrência. Nesse caso, a brigada estava em busca de uma quadrilha que cometeu um assalto ali naquela região. A surpresa foi que um dos envolvidos nessa ação criminosa era um policial militar que atirou contra a guarnição que operava ali a ação e na troca de tiros acabou morrendo.
Vamos conferir? Manuela Veiga nos traz as informações. Foram mais de 30 horas de operação, 70 policiais envolvidos para conter a ação dos criminosos, 20 viaturas, uma série de barreiras ali na região da 116, tudo isso para com que os policiais pudessem chegar ao desfecho desse caso. Até o momento já foram confirmadas 3 mortes, sendo uma delas a de um policial militar que estava envolvido ali nesse esquema criminoso com a quadrilha. E também um outro policial, um outro brigadiano de Alvorada foi preso, que estaria dando auxílio, dando suporte para esse primeiro policial envolvido nessa ação criminosa. A gente acompanhou aqui na coletiva de imprensa todos os detalhes sobre esse caso. A reportagem completa, é claro. Você que acompanha a programação da RDC TV, confere a partir das 10 horas da noite no Jornal da RDC. Agora vamos então aí contigo, Lilian, com o Alessandro Castro, para saber quais são as operações da PRF, que também faz um belíssimo trabalho aqui no nosso estado. Tá certo, daqui a pouco a Fernanda nos aciona aí, se tiver mais notícias nessa manhã de quinta-feira, porque, como eu disse, estou recebendo aqui o responsável pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Castro. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas da sociedade. Tá certo. Bom, Alessandro, a principal novidade, então, que temos, ela ocorre amanhã, né? Inicia amanhã, que é a Operação Verão. Isso, Operação Verão Rodovida, como é dado o nome em nível nacional. Tradicionalmente chamamos de Operação Verão, em nível nacional, Operação Rodovida. Foi lançada, inclusive, semana passada pelo presidente da República e oficialmente a parte operacional começa em todos os estados a partir de amanhã. Vai ser uma cerimônia com o superintendente apresentando alguns dados, inclusive, de como foi o verão passado e projetando esse verão, que é um verão diferente para o gaúcho. Sim. Porque o gaúcho em geral e também, claro, os estrangeiros, os argentinos, os uruguaios estão acostumados a pegar a estrada e pegar a freeway com a PRF trabalhando e tínhamos a concessionária, a Concepa, que não temos mais. E ainda não vai estar funcionando a nova concessionária, a CCR, que só vai começar dia 9 ou 10 de fevereiro. Bom, então esse assunto da Concepa aí que é bem sério, eu quero que a gente entre nele daqui a pouquinho. Sobre a operação, então, que a gente sabe que é para reduzir os acidentes durante as férias, né? E qual é o período, até quando ela vai? Começa amanhã, dia 14 de dezembro, e vai até depois do Carnaval, até o final de semana seguinte ao Carnaval, em março. O Carnaval esse ano começa em fevereiro e vai ser concluído somente em março. Ou seja, são mais de 2 meses em que nós estaremos com reforço de efetivo, principalmente nos finais de semana, mas também operações especiais. Uma coisa diferente vou fazer esse ano? Vão ter operações sistemáticas integradas, muitas vezes com outros órgãos, mas também operações integradas em todo o estado. Por exemplo, vamos dizer que sexta-feira, 3 da tarde até as 17, todas as unidades operacionais da PRF vão estar fiscalizando ultrapassagem em local proibido. Vamos estar fazendo operações temáticas integradas em horários diferenciados ou especiais. Vamos em tal horário de madrugada, em todo o estado, todas as equipes vão estar trabalhando, fiscalizando a embriaguez. Esse foco vai ser feito alternado ao longo de todo o veraneio, visando dar uma presença maior e também economicidade, utilizar os policiais de maneira mais econômica, porque aquela coisa que todo mundo sabe, falta efetivo, mas vamos tentar trabalhar com inteligência nesse sentido. E mais focada, né, no que já se sabe que provoca acidentalidade, né, que são um número maior de ocorrências. Né? Dentro desse sentido, tem algumas ações que a gente sabe que provocam acidentalidade e, infelizmente, mortes. Esse trabalho vai ser a nossa parte. Aí nós temos que contar o quê? Com o cidadão em casa, como ele vai dirigir, como ele vai se comportar, como vai estar o seu veículo. Isso é um outro fator de extrema relevância. E essas operações integradas, elas são novidade na Operação Verão ou já ocorreram em outras edições? Já fizemos em outras edições operações integradas com a Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, agentes municipais de trânsito, às vezes operações de fiscalização de ônibus, por exemplo. Os fiscais da NTT e da PRF abordando os ônibus, as condições dos ônibus, as condições de dirigibilidade dos motoristas, com o DENIT, com o DAIR, algumas ações também integradas de excesso de peso. A ideia é tentar reforçar e ampliar parcerias, por exemplo, com o SAMU. No interior do estado tem muitas ações que o SAMU nos apoia em atendimentos de feridos ou vítimas.
A Freeway agora é uma novidade. O SAMU não atendia na Freeway. Agora Pois o é. SAMU vai nos prestar esse apoio na Freeway. Essa soma de esforços dos agentes públicos, a sociedade pode contar nesse verão. Agora temos que contar com a sociedade fazendo a sua parte nesse verão para que tenhamos um trânsito mais seguro. Pois é, a gente falou bastante aqui no programa, né, há alguns meses aí, quando teve a história da saída da Concepa, né, um assunto que foi bastante polêmico, teve grande repercussão e que agora, então, tem esse alerta bem grande para os motoristas e essa mudança aí também para os policiais, né, essa mudança também na fiscalização. Vai ser tudo novo, porque não temos a presença da Concepa na estrada. Qual é o fator preponderante que a Concepa dava uma tranquilidade para a polícia? Nós só nos preocupávamos com a segurança da rodovia, com atendimento a ocorrências, muitas vezes quando tinha feridos, e a parte de socorro mecânico, de socorro médico, de sinalização de um acidente, a concessionária fica responsável por isso. Agora, qualquer acidente, nós temos que sinalizar, nós temos que dar o primeiro atendimento aos feridos, nós temos que acionar o SAMU ou bombeiros, ou seja, a demanda que o policial tinha focada na segurança, no combate ao crime muitas vezes, ou na segurança coletiva, fiscalização de trânsito, pode vir a ser reduzida, porque vamos ter que nos focar também nessa grande movimentação de veículos e nessa condição de fluidez. Por exemplo, um exemplo básico. Acidente com danos materiais. A PRF não registra mais acidentes com danos materiais se não tiver feridos e seus veículos tiverem condições de rodar. Exemplo, na Freeway dá todo final de semana, colisão traseira, 2, 3, 4, 5 veículos. Sim. Se todos podem rodar, qual é a recomendação? Tirem seus veículos para acostamento, anotem, tirem fotos das placas dos carros dos respectivos envolvidos e sigam viagem. Tá? Dica 1. Isso. A dica 2. Tem feridos ou o carro quebrou, tem que ser acionada a PRF a partir do telefone 191 para que possamos mandar as equipes lá, possamos acionar guinchos se necessários para tirar dos veículos do local, tá? Sinalizar o local para que não ter outros acidentes. Ou seja, vai ter que isso, que nós tínhamos o apoio da concessionária, não tem esse primeiro atendimento do acidente, tirar os veículos sobre a pista, quem fazia muitas vezes era o pessoal da concessionária e nós chegamos depois, muitas vezes, para registro da ocorrência, quando envolve o veículo, um dano maior do veículo ou envolve feridos. A ambulância concessionária estava na pista, rapidamente chegava ali, dava o primeiro atendimento, agora vai ter que ser acionado o SAMU dentro do interior do município, vai entrar na fila, digamos assim, de uma ocorrência municipal. Vai depender e vai ter que contar muito com o apoio dos municípios, então, o serviço ali de apoio de saúde, de atendimento ali nas rodovias. E na Freeway ali é muito alto o número de acidentalidade, a gente tem um número muito alto, né? Muito alto o número de acidentes. E no verão, em geral, aumenta. de pequena monta os acidentes ali. Mas não temos acidentes graves com grande ocorrência. Mas quando tem um acidente grave, ele complica bastante, ele dificulta bastante. Tivemos até um absurdo agora, nesta semana, de uma colisão junto à antiga praça de pedágio de Gravataí, que está fechada, não está funcionando, as pessoas podem passar, um carro em excesso de velocidade, motorista embriagado, colidiu em outro veículo, 2 pessoas feridas, incendiaram os carros, tivemos que contar com o apoio do SAMU para esse atendimento. Daí, antigamente, ficava a ambulância do lado ali do pedágio, seria bastante rápido o atendimento. Agora, as pessoas têm que ter consciência. Não tem ninguém cuidando deles. Eles têm que cuidar de si. A polícia está ali para fiscalizar. Claro, vai prestar o apoio, mas o motorista, o passageiro do veículo, às vezes tem que saber que ele é responsável por ele próprio no trânsito. Exemplo básico. Todo verão, em média, 300 veículos ficam parados na rodovia porque acaba o combustível. As pessoas não abastecem o veículo. Tem cabimento isso? É uma falha individual absurda de quem quer pegar a estrada para viajar. E agora mais perigoso ainda, ficar parado ali sem combustível, né? Sem esse socorro imediato que a gente já contava antes. Qual é o socorro que vai acontecer agora? A pessoa vai ter que chamar o seu seguro, o guincho que vai vir de algum município, provavelmente não próximo, ou vai ter que, se não tiver seguro, pode ligar para o telefone 91 da PRF, que nós passamos telefones dos guinchos da região onde ele está. Nós fizemos uma lista dos guinchos para poder passar para as pessoas, porque caso tu precise, tem como ser guinchado
mas é guincho particular, é envolvimento particular. Antigamente pagava pedágio, tinha esse serviço, que só vai voltar lá em meados do Carnaval de 2019. Nossa, mais uma dica então do Alessandro. Tem mais alguma dica? A dica básica, antes de sair, qualquer viagem, é na sexta-feira, é no sábado, é para passar o fim de semana, é para passar uma semana, um mês na praia, revisão veicular. Teu carro está em condições, pneu careca, vai ser multado. O limpador de para-brisa tem que ver se a borracha não está vencida, seca, que muitas vezes não limpa o para-brisa. Os faróis, a sinalização traseira estão funcionando. Lembrar que os faróis nas rodovias têm que estar sempre ligado. Ou aquela luz de LED que vem nos veículos mais modernos, se não tiver, ligar o farol, porque é para tornar o seu veículo mais visível. Para, por exemplo, estou na freeway, eu vou trocar de faixa, quando olho para o retrovisor, eu consigo ver melhor o farol do carro que está atrás, eu evito trocar de faixa, não dá aquela colisão traseira. Outra coisa, trocar de faixa, não precisa trocar de faixa o tempo inteiro. Escolhe uma faixa e segue. Uma dica básica na freeway, a do meio, sempre a do meio anda melhor. A da esquerda, o pessoal quer correr, não dá para correr quando tem movimento. A da direita, às vezes tem veículos pesados. É uma dica, mas uma coisa preponderante, acostamento. É proibido o uso do acostamento. O que aconteceu quando começou o movimento agora no veraneio? Tem os congestionamentos ali na freeway no fim de ano, o pessoal desrespeita mesmo. Multamos centenas e centenas de veículos nos últimos finais de semana que as pessoas estão andando no acostamento. Tem placas ainda lá da concessionária que saiu, que está lá dizendo, com sinalização piscante, tem uma sinalização, pode transitar no acostamento com velocidade máxima de 70 por hora. Só que era liberado quando tinha um controle das câmeras da concessionária, que não temos mais as câmeras, tá? Era monitorado pelos órgãos, pela polícia e pelas viaturas da concessionária que viam o trânsito lento, abaixo de 70, no máximo 80, dá para andar no acostamento com segurança nos trechinhos sinalizados. Agora não tem câmeras, não tem esse controle, parou o trânsito, não transite no acostamento, que a multa é de R$ 1.500. Tá aí todas as dicas, então, da Polícia Rodoviária Federal para você que vai pegar as estradas. Esse ano vai ter que ter cuidado redobrado, a gente já explicou aqui o porquê. E te agradece muito, Alessandro, mais uma vez. Tu quer dar o teu recado final aí? Isso, duas coisas. Respeitar o limite de velocidade, não importa se está na freeway, se está numa rodovia de pista simples, se está transitando numa rodovia com duas faixas. O limite é o limite, foi feito para todos. Mas uma coisa que está nos incomodando muito é celular. As pessoas estão usando muito o celular enquanto dirigem. Não dá para usar. Bota no silencioso, desliga, não mexe nele. Muitos acidentes estão acontecendo por uso do celular enquanto dirige, na cidade e na estrada. Só que na estrada tu não está 30, 40 por hora, está 80, 90, 100 e uma distração no volante pelo celular vai causar um acidente grave. Tá ótimo. Muito obrigada pela tua presença, espero que volte sempre aqui no programa. Eu sempre digo que o Alessandro é o cara que mais entende de trânsito no Rio Grande do Sul. Experiência. Que eu saiba no Rio Grande do Sul, mas não duvido que seja no país. Experiência. Obrigada, Alessandro. Fernanda, vamos nos despedir. Então, tem mais uma informação aqui dessa semana que a capital sediou a edição anual do E-Commerce Brasil 2018. O evento reuniu mais de 1.500 profissionais e promoveu uma série de palestras. Manuela Veiga foi conferir. Consumir um produto pela internet tem sido cada vez mais comum na vida do consumidor. Essa relação de compra e venda vai além da comercialização de um produto. Em tempos em que o digital revoluciona o mercado, temos a venda efetiva, somado a isso a relação da marca com os consumidores. Para falar sobre os desafios do dia a dia das empresas de varejo que atuam nas plataformas digitais, é que o E-Commerce Brasil 2018 promoveu em Porto Alegre uma série de rodadas de negócios, networking e exposições. Acho que mais do que a venda online é uma mudança grande de comportamento de consumo, como um todo. O e-commerce ele representa 5% de total de vendas de varejo, mas ele influencia em quase 100% das vendas. E isso tem mudado completamente a forma de vender. Promover encontros e desenvolver soluções. Essa é uma das propostas do evento, que contou com a participação de mais de 1.500 profissionais ao longo da programação dos 2 dias. Os desafios das pequenas empresas no segmento e-commerce foi um dos temas da palestra do Jean,
que é CEO de uma empresa de varejo localizada na cidade de São Paulo. Lidar diariamente com a captação de audiência é um dos maiores desafios para o palestrante. O pequeno negócio agregue valor, agregue propósito, vá além do simples realização de uma venda, né? Para ele conseguir ter lucratividade, fazer parte da vida do consumidor, é importante que ele tenha um propósito, agregue valor na vida do consumidor. Essa foi a 7ª edição do evento, que reuniu 1.500 profissionais de e-commerce do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nosso tempo acabou, lembrando que você confere as nossas informações e notícias também no site da RDC TV. Até amanhã, Lilian. Até amanhã, Fernanda, com mais notícias e informação. A gente se despede por aqui, meio-dia, hein? Se liga aqui em nossas redes sociais, sempre com muita informação para você. Um ótimo dia, até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.